Algo o arrastou-o ao alpendre. Emma ouviu no mesmo instante que o velho corrimão gemeu uma nota baixa e enferrujada, e levantou a cabeça da xícara. Ranger apareceu entre a névoa do fim de tarde, a pelagem grudada de lama e água, os olhos brilhando como duas moedas molhadas. No focinho, um corpo vermelho e estranho pendia. Não um peixe comum, mas uma coisa alongada, coberta por escamas que pareciam mais espinhos do que proteção, com uma linha de ventosas brilhando como bolhas d'óleo. Por um segundo, Emma apenas olhou. O animal que a seguira por anos trouxe algo que não pertencia ali, que não cabia nos rios conhecidos dela. Ranger pousou o peso das patas no piso de madeira, sacudiu o corpo e deixou pingos no chão. O peixe escorregou e bateu contra os degraus com um som úmido. Ranger lambeu de novo o presente. Começou a tremer. Ela não pensou em heroísmo. Pensou em instinto, que sempre vinha mais rápido do que a razão. O tremor de Ranger foi superficial e ao mesmo tempo profundo. Uma reação que subiu dos ombros, uma contração que correu pela coluna canina como se alguém tivesse tocado um fio. A saliva escureceu e em seguida espuma fina apareceu nos cantos da boca. Um odor agudo, metálico e químico entrou pela janela aberta e empurrou a lareira da memória. Cheiro de ferro e algo adocicado, uma sombra de óleo queimado. Emma rangia os dentes. Eles deveriam correr. Não uma possibilidade, uma necessidade que se formou tão clara quanto o frio daquela tarde. Ranger olhou para ela como quem espera ordens, mas também como quem sabe que ela está lenta demais. Emma agarrou a coleira, pegou a velha jaqueta impermeável que sempre deixava perto da cadeira e correu os dedos sobre o peixe. Era mais frio do que parecia. A pele grudenta colou nos dedos e deixou um rastro brilhante. Ela não sabia o que aquilo era. Sabia que não podia deixá-lo ali. Na penumbra da cabana, a vida de Emma era uma série de gestos rítmicos e eficazes. Cortar madeira, consertar telhas, armazenar nozes, puxar água do poço quando a neve não cobria tudo. Havia um passado contido, mas sempre costeado por hábitos práticos. Ranger era a presença que ainda traduzia o mundo em sinais simples: comida, perigo, caminho de volta. Agora, ele tinha traduzido algo que ela não sabia interpretar, e a resposta imediata dela não foi curiosidade científica, foi urgência. Ela amarraria o peixe em um saco de lona, pegaria a câmera antiga, com bateria que raramente dava problemas, e faria fotos. Depois seguiria até o rio. Se havia uma coisa que aprendera no tempo em que trabalhou como guarda florestal jovem e impulsiva, era documentar antes de julgar. Mas assim que Ranger estremeceu pela segunda vez e a espuma escorreu mais escassa, algo no ar fez o corpo dela apertar e a garganta secar. O chão sob os pés da cabana tremeu. Foi leve, como um suspiro longo, mas suficiente para que a caneca na mesa fizesse um tilintar surdo. O instinto, mais uma vez, falou: sair dali. Quando em voz baixa falou para Ranger, vamos, a palavra foi mais ordem para ela mesma do que para o cão. Ela sentiu a cabeça cheia de fragmentos de vida anterior, um inverno isolado que quase a tinha tomado, mãos que precisaram de força para puxar uma mala por estradas molhadas. Essas memórias eram curtas, lâminas rápidas que não a paralisavam, apenas justificavam a rapidez de suas ações. Pegou a mochila de emergência, corda, uma manta térmica, uma garrafa de água, um kit de primeiros socorros, a pequena lanterna de mão, e deixou o saco com o peixe preso ao lado. Se a situação fosse séria, ela precisava registrar antes de agir. Se fosse perigosa, precisava se afastar com o Ranger e chamar ajuda. Se houvesse sinal. Não havia sinal. A montanha guardava um silêncio de telefone morto, uma vantagem e uma maldição. Quando desceram a trilha, o ar estava denso com um cheiro que grudava como um pano molhado. A neve, quando havia, não escondia manchas escuras na margem do rio. Peixes mortos, em maior número que poderia contar de uma só vez, formavam uma linha irreal na água baixa. As cabeças boiavam, alguns tinham a boca aberta em formas ridículas, como crianças que esqueceram de prender as bochechas. Havia bolhas na superfície que reluziram um azul sujo quando a luz bateu. Emma agachou-se, tirou fotos, a respiração presa. O peixe que Ranger trouxera parecia parte daquela família deformada. A mesma textura, os mesmos espinhos que vibravam com um ruído quase ouvido, uma frequência suave que tocava algo nos ossos.
Ranger farejou a borda, os pelos eriçados, e prendeu a atenção para uma trilha que descia na direção do cânion. Pegadas pequenas levavam por entre pedregulhos e arbustos retorcidos. Havia marcas de dedos, riscadas no barro como se alguém tivesse tentado se equilibrar e caído. Emma seguiu devagar, a câmera agora pendendo do pescoço, a mão sobre o cabo do facão, porque confiar em qualquer coisa que a natureza não tivesse escolhido era tolice. O céu fazia uma toalha cinzenta por cima, e a montanha parecia mais alta, mais densa do que quando ela a deixara naquela manhã. As pegadas levaram a uma curva, e lá estava ele, um menino sentado em uma saliência, não mais alto que os joelhos dela, com uma blusa encharcada e cabelo que parecia feito de lama e ervas. Seus olhos brancos e ásperos terminavam numa pupila demasiado escura. Nas mãos, segurava um peixe menor, ainda vivo, que se movia com um pulsar lento mas incessante. O menino olhou para Ranger sem o medo que a maioria das crianças sentiria pela aproximação de um cão carregado de lama. Havia uma calma estranha nele, como se aceitasse que a montanha estivesse cheia de coisas que as pessoas da cidade não compreendiam. Ele canta, disse o menino. A voz saiu pequena, como se fosse feita de vidro fino. Emma procurou palavras que fizessem sentido. Quem é você? Está sozinho? Escute, murmurou o garoto. Ele chama porque esqueceu o caminho. Ranger aproximou-se, o corpo ainda tenso, mas com uma vibração que Emma entendia. Alerta, não hostilidade. O menino segurava o peixe com tal cuidado que Emma pensou em como a mão dele, apesar da sujeira, parecia ler padrões na pele molhada. Ele não tremia. Havia nas bochechas uma aparente falta de calor, mas nos olhos havia a concentração de alguém que sabe ouvir algo que os ouvidos normais não captam. Emma estendeu a mão para ele, mas não tocou no peixe. Tem um adulto? Você mora perto? O menino apenas balançou a cabeça. Havia marcas no tornozelo, um fio da vida antiga que provavelmente o mantinha longe de qualquer casa. Ele veio, repetiu, como se repetisse uma oração. Ele veio buscar. Ela sentiu algo novo brotar. Culpa. Não a culpa grandiosa que a fazia chorar por meses, mas uma culpa prática, imediata. Se alguém, mesmo uma criança, estava ali porque o rio chamava, era responsabilidade dela que vivia naquele pedaço de montanha prestar atenção. Ranger latiu, baixo, e farejou entre o menino e o rio. O som do cão era um aviso. O que semeou no peito de Emma foi instinto de proteção. A terra sob os pés vibrou de novo, mais forte. Uma pedra que ela havia encostado com a mão caiu da borda do cânion, quebrando uma canção de silêncio. Pássaros fugiram numa nuvem que tomou o ar. O menino fechou os olhos como se o ruído não fosse surpresa. Emma agarrou a mão dele, fria, e puxou. Venha, vamos saindo daqui. Eles começaram a subir a trilha. Ranger liderava, o focinho rente ao chão, farejando o ar. Emma olhava para trás. Lá onde o menino havia se apoiado, o rio parecia pulsar. Havia um brilho cor de ferrugem no leito, uma espuma que parecia se desenrolar como fita de seda. A cada passo a vibração aumentava, até que o chão se moveu como se alguém tivesse respirado sob a pedra. Rochas deslizaram acima deles. Um cascalho maior rolou e bateu à frente, e o som era seco como uma batida de tambor. Emma arrastou o menino para trás, o corpo pequeno pressionado contra dela, enquanto o Ranger se atirava entre os dois e a borda. Ele rosnou um som que não era de cão. Era um aviso antigo, que parecia abrir uma fenda dentro das rochas. As escamas do rio, ou das coisas do rio, começaram a reluzir entre sombras. Uma linha curva, como uma correia, cortou a encosta. Algo enorme emergia, escamas como placas de pedra molhada, olhos que não piscavam e que, apesar do tamanho, carregavam uma dor clara, a busca por um filhote perdido. Emma sentiu a extensão do perigo, não apenas rochas caindo, não apenas a massa que avançava. Havia forças subterrâneas que eram mais antigas do que seus modelos mentais. A serpente, se era esse o termo, deslizou para fora da água com um som que não se reduz à palavra. O corpo longo fez a encosta tremer e pequenas cascatas brotaram de rachaduras. Quando parou por um momento, antes de qualquer movimento que pudesse ser interpretado como ataque, lançou um uivo baixo que reverberou, como se o mundo tivesse se lembrado de algo. O menino agarrou o peixe ainda com a mão, como se fosse uma criança que não aceita que um brinquedo lhe seja tirado. Seus olhos brilharam de novo, um brilho que falou de conexão, não de loucura. É meu, disse ele. Ele é meu. Ranger avançou,
entrelaçando-se com as pedras, latindo como aliava a coragem e o desespero. Emma ficou ali, a respiração rachando, a pulga d'água do medo subindo pela espinha. Não havia muita escolha. A criatura era enorme, verdade. Se atacasse, esmagaria a saliência e levaria todos no caminho. Mas havia também algo na forma que ela movia o corpo, um gesto que parecia mais pedindo do que dominando. A serpente cuspira água que brilhava como cera, e as escamas perto da boca estavam manchadas de uma cor que lembrava o peixe que Ranger trouxera. Emma lembrou das histórias que ouvira de avós velhos sobre a montanha, que a água tinha guardiãs, que o rio não era apenas um recurso, mas um organismo com regras. Não era crença totalizante, era sabedoria empírica passada em pedaços. A visão da criatura com olhos que pediam algo, não carnificina, não conquista, alterou a percepção nela. O menino segurava o peixe com olhos suplicantes, e por trás da enorme cabeça, a criatura inclinava-se, como quem reconhece um som tênue, o som de alguém chamando um filho. O instinto de Emma era complexo. Uma parte de sua educação, de seu passado com patrulhas e decisões rápidas, dizia proteger a si e ao menino, e se for preciso fugir. Outra parte, uma mais antiga e talvez mais honesta, dizia observar antes de reagir. A diferença entre pânico e ação estava aí. Ranger, no meio, rosnou e depois se calou. Seus olhos diziam para ela sentir o que o cão sentia. O cão sentia a presença da mãe. Emma enxugou o rosto, pegou a mão do menino que tremia e falou com uma voz que tentou ser mais do que o medo. Você precisa entregar. Devemos devolver. O menino olhou para ela, e naquele instante Emma viu o esforço daquele corpo pequeno para entender uma ordem trazida por alguém que poderia ser apenas mais uma estranha. Meu peixe, murmurou ele. Ele me chamou. Senti. Então devolva, respondeu Emma. Por favor, você pode fazer isso. O menino hesitou. A criatura fez um movimento que parecia se alongar e encolher, um teste de confiança. Emma andou alguns passos à frente, mãos vazias, mostrando que não era ameaça. Ranger aproximou-se, colocou a pata sobre a mão do menino, um gesto de pertença, como se dissesse, confio em você. O menino inspirou até o fundo e soltou o peixe. A criatura curvou-se e, em seguida, enrodilhou-se para trás, tanto quanto lhe era possível, envolvendo o peixe e o garoto numa proteção coletiva de escamas e silêncio. As pedras chacoalharam, derrubando pequenas rochas, mas o grande perigo passou a ser calma. A serpente olhou para Emma e para Ranger com uma expressão que não era de agradecimento humano, mas de reconhecimento simples. Aquilo que poderia ser recuperado havia sido recuperado. Para Emma, o fechamento do círculo era quase religioso sem ser religião. A devolução fez com que algo natural fosse reparado. A água, que pulsara erraticamente, cessou de borbulhar em ondas estranhas. O cheiro metálico recuou como a maré. O menino caiu de joelhos, como se o ar que segurara tivesse sido libertado. Ranger, ainda tremendo, lambeu o rosto sujo do menino como para dizer, está tudo bem. Emma sentiu o alívio como se uma pedra enorme tivesse sido retirada de suas costas. A serpente, então, recolheu o corpo do filhote e deslizou para debaixo de uma fenda, deixando uma trilha úmida que brilhou como tinta. Antes de desaparecer completamente, inclinou a cabeça para Emma, e por um segundo os olhos, que pareciam antigos como o chão, mostraram algo semelhante a um pedido de respeito. Cuide da linha entre o homem e o mundo dele. Quando voltaram para a trilha, o clima parecia outro, não só porque o perigo imediato havia passado, mas porque a montanha parecia ter tomado seu lugar novamente, menos ameaçadora e mais expansiva. Ranger andava com passos pesados, e Emma notou manchas onde a língua dele sangrara levemente. Nada que um remédio e repouso não resolvessem, mas sinais de que a proximidade fora real. O menino seguia em silêncio, e Emma agora sentia a responsabilidade de alguém que encontrara uma criança perdida. Eles caminharam pela margem do rio sem pressa. Emma ajudou o menino a se aquecer com uma manta térmica. Ele aceitou sem palavras. A pele do garoto era fria, mas não de fome, era de exposição. Ela queria perguntas, explicações,
Queria algum adulto que pudesse dizer onde a criança viera, mas a montanha não dava respostas fáceis. O menino apenas dizia nomes soltos de riachos e trilhas, como se tivesse vivido nos espaços entre e não nas casas dos outros. De volta à cabana, Ranger entrou primeiro, balançando a lama e deixando marcas por todo o piso. Emma fechou a porta, sentiu o calor da lareira que ainda sustentava brasas e assentou o menino em frente ao fogo. Ele olhou para a criatura adormecida ali, o filhote que Ranger trouxera inicialmente, agora inócuo e pequeno, coberto por uma manta. Havia nos olhos do menino uma reverência que Emma não podia possuir totalmente, mas que respeitava. O garoto dormiu em menos de 1 hora, como se todo o deslocamento o tivesse exaurido. Naquela noite, Emma sentou-se ao lado de Ranger, a cabeça dele repousando no colo, e as mãos da mulher, que raramente mostrava fragilidade, tremiam no ar. A experiência tivera camadas. De um lado, a sensação estranha de que a montanha e seus rios guardavam regras e que, quando violadas, reclamavam de maneiras que o homem não havia previsto. De outro, uma reconciliação. O peixe que Ranger trouxe e o filhote devolvido eram símbolos simples de um descompasso restaurado. Ela se perguntou sobre a origem daquela estranheza. Havia um projeto na represa rio acima? Haveria vazamentos? Nomes com letras que não se pronunciavam na boca dos moradores? Ou era somente o modo da montanha de lembrá-la de que nem tudo que flui é benigno? Emma não tinha respostas. Tinha uma câmera com fotos. Tinha um menino que dormia e que talvez tivesse ouvido vozes que só ele entendia. E tinha um cão que a lembrou mais uma vez de correr quando necessário e de ficar quando a quietude pedia. Na manhã seguinte, a luz do inverno entrou limpa pela janela. Ranger se mexeu, sacudiu o corpo e foi até a borda da cama, onde o menino ainda dormia. A pelagem do cão estava mais seca, mas as patas manchadas de barro mostravam trilhas de luta. Emma limpou as feridas superficiais dele, aplicou um antisséptico simples e enrolou uma bandagem, prática que fazia há anos. O menino acordou com o som de água fervendo e mastigou algo que Emma ofereceu sem muita cerimônia. Ele disse num fio de voz: "Ela agradecer", apontando para o rio com um olhar distante. Dias se passaram e o mundo reacendeu em pequenos detalhes. Pássaros que voltaram à rotina, o rio que parecia mais claro em certos pontos, embora a memória de seu brilho sujo não sumisse. O garoto ficou sob os cuidados de Emma por mais tempo do que ela planejava. Não havia sinal de uma família que reclamasse ou de um lugar seguro para deixá-lo. Ele se tornou, por obrigação e por escolha, uma presença silenciosa na vida dela. Ranger, sempre perto, fazia a vigília noturna com a atenção de quem ouvira um som que nunca mais deveria voltar. Emma, durante as noites, revisava as fotos que tirara. Close do olho do peixe onde se refletia a paisagem, imagens macro das escamas, a sequência que mostrava a espuma na água. As imagens não provavam nada, mas eram evidência de que havia algo fora do comum que merecia ser visto. Ela escreveu notas, frases curtas que depois seriam úteis se alguém perguntasse. Havia um desejo dela de contar a história a alguém que entendesse. Doc Hayes, o antigo guarda que agora vivia na vila abaixo, ou o jovem guarda florestal que ela conhecera tempos atrás. Mas havia também um receio. A exposição atrai quem procura lucros ou manchetes. A montanha, Emma sabia, merecia cuidado. Na primeira noite em que o menino pôde sair de casa sem que o medo cortasse os pés, ela o levou até a margem do cânion. O local onde a serpente emergira estava selado por pedras e lodo, como se a criatura tivesse fechado uma porta. O menino tocou a superfície friamente. "Ela deixou um cheiro", disse ele, "de casa." Era pouco e era tudo. Emma contou para ele, do modo que um adulto conta coisas tristes com esperanças reais, que a natureza tinha maneiras próprias, às vezes bonitas e às vezes cruéis, e que a melhor postura era a do respeito e da humildade. "Você ouviu o que o peixe disse?" perguntou ela, talvez com vontade de que a criança transformasse o episódio em história. "Ele lembrou da mãe", respondeu o menino. Esqueceu o caminho e ficou com medo. Emma assentiu. Era a versão que precisava ouvir. Se o menino estava seguro, então um equilíbrio menor tinha sido restituído. Não havia festa, apenas um novo arranjo de rotina. Ranger deitava ao lado do menino quando este dormia, e no silêncio noturno do chalé, Emma sentia algo em seu peito que não era apenas alívio.
era uma solidão que se tornava aceita, transformada em responsabilidade. A montanha não tinha feito nenhum milagre, mas permitira que um gesto, humano, ajustasse aquilo que era perdido. As semanas seguintes trouxeram visitas ocasionais. Um jovem da vila, curioso, que viu as fotos e ficou pensativo. Doc Hayes, que trouxe um bilhete dizendo que iria verificar pontos rio acima. As conversas foram medidas, sem conclusões apressadas. Havia sussurros de um projeto antigo, de obras esquecidas, de vazamentos que aconteciam como esquecimentos. Emma ouvia tudo sem aceitar nada como verdade absoluta. Preferia ver e agir no seu território. O garoto, que ganhou um nome pequeno dado por Emma, Léo, porque ela não gostava de deixar crianças sem identidade simples, aprendeu a cortar lenha em pedaços menores, a limpar ervas, a fazer chá que aquecia mais do que o corpo, aquecia a vontade. Ele não falou muito de antes, apenas pequenas imagens, uma casa que rangia, vozes distantes, barcos. Eram fragmentos que não consertavam o que havia acontecido, apenas explicavam onde aquela criança encontrara abrigo quando o peixe chamara. Ela aceitou não saber tudo. Aprendera que aceitar a ignorância era mais saudável do que preenchê-la com teorias impensadas. Quando o verão começou a desenhar sombras mais curtas, Emma e Léo caminhavam à beira do rio com Ranger correndo à frente. O fluxo era menos turbulento. Ao longe, um pescador da vila, com um rosto velho e marcado, acenou. Doc Hayes voltou e bateu com a mão no ombro dela. Palavra rápida, olhos compreensivos. Ninguém transformou a história em espetáculo. A serpente não retornou de maneira visível. Mas o rio guardava memórias, e como tal, continuava perigoso em sua estranheza. Emma não deixou de fotografar. Continuou a registrar, com paciência, as linguagens que o mundo exibiu. Em silêncio, sabia que a visão de uma mãe recuperando seu filhote e retornando ao fundo do cânion era uma cena que tinha a sua própria justiça, uma justiça que não era do homem. Havia no gesto dela, devolver o que não lhe pertencera, um reconhecimento de limites que os projetos e as pressas raramente respeitam. A montanha, naquela noite, deixara claro que quando o homem cruza linhas invisíveis, a terra pode pedir com força aquilo que é seu. O tempo não apagou a lembrança. Às vezes anoitecia e Emma olhava para o leito do rio e pensava no brilho das escamas. Havia nos dias seguintes um respeito mais atento por cada som e cada cheiro. Ranger, agora menos ansioso e mais contido, seguia junto, como sempre seguira, um farol que guiava sem fazer perguntas. Léo crescia com a calma que as montanhas impõem. E Emma, que aprendera a correr antes de compreender, aprendeu a ficar também. A correr com rapidez quando necessário e a permanecer quando o mundo pedia cuidado. Na despedida do verão, em uma tarde em que a luz pendia dourada sobre as pedras, o menino ficou de pé à beira do rio e jogou uma pedra pequena na água. Ranger latiu e por um segundo ambos olharam para o ponto onde a pedra afundara. Não houve resposta visível. Mas Emma sentiu a presença do antigo gesto. Se a serpente ainda vivia debaixo das pedras, então o mundo guardava sua própria economia de perdas e devoluções. Eles voltaram para a cabana. Ranger se enroscou no tapete e Emma sentou-se no alpendre, as mãos entrelaçadas, olhando a montanha que agora lhe parecia menos isolada, mais uma companhia branda e imprevisível. Léo correu para o caminho, correndo atrás de pequenos insetos, e a risada dele, curta e limpa, trouxe para Emma um tipo de cura que não precisava ser explicada. Antes de fechar a porta, Emma olhou para a trilha que levava ao cânion e sussurrou, sem grande cerimônia: "Obrigada." Era uma palavra simples para aquilo que sentia. Gratidão por ter sido capaz de devolver algo que não era seu. Apreço pelo animal que a avisara e por uma montanha que, embora ameaçadora, sabia pedir sem gritar. Ranger levantou a cabeça como se tivesse ouvido. Léo, que passava, olhou de lado e sorriu. Se gostou do que acabou de ouvir, escrever ou assistir, e se essa tensão tocou algo em você, deixe um comentário contando o que acha que aconteceu rio acima. Compartilhe com alguém que gosta de histórias em que a natureza pede respeito. E se quiser acompanhar novas histórias vindas das montanhas e do mundo estranho que nos cerca, inscreva-se para não perder a próxima.